Olá, todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Nesta sexta-feira, em que a gente teve aí uma semana já de muitas novidades, muitos trabalhos, muitas questões interessantes. A gente tem mais uma, né, super live agora, com uma convidada querida e muito especial, que está aqui com a gente. Primeiro, do boa noite aqui a nossa embaixadora, professora V. Molina, que está aqui com a gente. Oi, V, seja muito bem-vinda, representando aqui o Masterclass. E eu já vou passar, né, porque tem muita coisa boa para a gente falar, então vou passar aqui o currículo dessa nossa diva da noite, a professora Lilian Fernandes, que é mestre em Ciências Humanas, minha colega aqui, pós-graduada em língua inglesa e especialista em literatura inglesa e norte-americana, curto muito. Leciona inglês, espanhol e reforço escolar em regime de aulas particulares, né? E é professora universitária dos cursos de letras, pedagogia e administração de empresas. Pratica também contação de histórias em língua inglesa para o ensino fundamental e está aí na área acadêmica desde 1980. Então, seja muito bem-vinda, professora Lilian. Este espaço é seu, essa casa é sua, né? Para você conversar aí um pouquinho com a gente sobre esse tema tão interessante e tão relevante, que é a questão do uso das inteligências múltiplas como um agente facilitador da educação. Seja bem-vinda, Pro. Muito feliz, agradeço esse programa de vocês, está muito interessante, os temas estão bem assim provocadores, né? Que bom que tem tanta gente engajada com a educação. E quando a V me convidou, né, para falar sobre essa contribuição na educação, eu sou muito fã das inteligências múltiplas, porque mesmo quando não sabia que tinha nome, eu me descobri utilizando as inteligências múltiplas. Então, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que Gardner deu nome para tudo que eu fazia. E na minha dissertação de mestrado, então, eu dediquei um capítulo específico para isso, e eu analisei uma das coleções do PNLD, e nessa coleção eu fui identificando quais eram as atividades que apresentavam as inteligências. Então, até a minha proposta com essa live é isso, é contribuir com os professores, que quando eles estiverem com o livro didático, eles vão identificar na atividade que eles vão usar, onde está essa inteligência. No meu caso, eu fiz com a língua inglesa, porque era o meu norte, mas para qualquer outra disciplina, o professor consegue identificar. Então, eu trouxe aqui esse exemplo do que eu tirei da minha dissertação, eu tirei do livro didático, no caso, que foi o meu material de pesquisa, mas qualquer professor que se interessar pelas inteligências múltiplas, o exemplo que eu vou mostrar aqui, para ele vai poder aplicar na sua disciplina, seja ciência, geografia, matemática ou língua portuguesa, qualquer uma é possível identificar, né? Então, eu trouxe um infográfico que mostra as 8 inteligências, por favor, isso. Então, essas 8 inteligências, ele mostra aí um resuminho, e elas têm a verbo-linguística, a lógico-matemática, a interpessoal, intrapessoal, corporal-sinestésica, musical, espacial-visual, e, por último, o Gardner identificou a naturalista, né? E, então, o que Gardner fala? Que todos nós temos as inteligências em nós, porque até um tempo a inteligência ela era medida pelo QI, coeficiente de inteligência. Então você era catalogado, você tinha um número tal de inteligência. E isso às vezes era meio discriminatório, te eliminava, né? Só, nossa, essa pessoa tem QI alto, essa pessoa tem QI baixo. Aí veio o Gardner e nos acolheu.
Ah, não, a minha inteligência é lógico-matemática, a minha inteligência é naturalista. Então, quer dizer, você sai daquele limbo, né? Então, eu me E o sinto importante acolhida com também, Gardner. Lilian, eu acho que é a gente pensar que assim, você não precisa ter todas as inteligências, né? Mas você acaba tendo uma relação com algumas delas de maior proximidade. Isso não faz de você também um ser menos inteligente do que outros, né? Então, É isso que Gardner fala. Não existe pessoa sem inteligência. É aquela. Parece alguém atribuiu a Einstein uma certa frase, mas eu até procurei para pôr na dissertação, não encontrei provas. Mas o pessoal fala: você não pode medir a inteligência de um peixe pela capacidade que ele tem de subir em árvores. Então, é isso. Às vezes você tem aptidão para alguma coisa e não tem para outra. Mas isso não quer dizer que você seja desprovido de inteligência. Certo? Eu mesmo, esses dias, eu fiquei super magoada porque eu consegui matar uma violeta. Meu, é planta mais fácil para cuidar do que violeta. Olha lá. eu falo que a Então, gente estava nos bastidores, a Lilian conheceu a minha cachorra, né? Que é meu xodozinho. Inclusive, quando eu tiro a minha cara, vocês veem a cachorra aqui, que é a Cristal. Então, assim, me ponha para cuidar de bicho, me ponha para cuidar de idoso, me ponha para cuidar de criança, mas não me ponha para cuidar de planta, gente. Eu consigo ser uma negação cuidando de planta, entendeu? Ou eu afogo a então, coitada da bichinha, ou ela morre de sede de uma vez. Ou bem um extremo, ou bem o outro. Então, assim, estamos juntas nessa, colega. Super me identifico. então, a gente identifica o quê? Que a nossa inteligência naturalista não é tão forte. Significa que você seja desprovida de inteligência? Não. Talvez você possa fazer um curso de paisagismo, um curso de jardinagem. Para quê? Para que você consiga adquirir esse conhecimento e se sinta um pouco mais confortável nessa situação. Então, é, é, é isso que Gardner prega. Se você descobre que em você essa inteligência não é tão latente, então você pode buscar recursos para que você adquira maior familiaridade, maior condição, se capacite para poder desenvolver essa inteligência. Ó, ó, se tiver aranha na planta, mesmo ela sendo Artificial? natural, artificial, nem nisso eu vou servir, né? Qualquer bicho ou qualquer coisa. Minha sogra tem 4 violetas, né? Sempre teve 4 violetas na entrada da porta da casa dela. E sempre mortas, né? Sempre. Aí um belo dia, o meu marido falou: não, vou dar um jeito. E começou a regar sempre as violetas dela. Estavam lindas. Um dia ela abre a porta e deu uma bronca, né? Ele falou assim: pelo amor de Deus, para de jogar água aí que você está apodrecendo meus vasos, né? Porque as flores são artificiais. Ela cansou também, né? E ele não percebeu. Ela usou a mesma tática que eu uso aqui em casa. Todas as minhas plantas, a Paty sabe, porque já veio aqui, tudo artificial. Primeiro porque meus gatos comem todas as plantas que vêm, né? Flores que eu ganho, eu tinha que dar para minha sogra depois, porque os meus gatos comiam, né? Eu tinha uma plantaçãozinha de uma coisa que eu gostava de fazer, que era de temperos, né? Para cozinhar. Eu gosto de temperar, né? Com tempero já natural. O meu gato comia o manjericão, comia tudo. Eu ia cozinhar, cadê? Não tinha nada, só tinha o vaso. Então, assim, eu cansei dessa vida e, assim, ou eu acabava com os gatos, ou eu temperava a comida. Então, eu fiquei com os gatos, compro o tempero lá no supermercado e continuo com as plantinhas artificiais. Até as árvores que tem aqui dentro da casa são todas artificiais. Eu não tenho Sério? nada vivo, sim, além dos gatos e o meu marido, eu não tenho mais nada vivo. Tudo artificial. Dá menos trabalho, a gente Você só sabe joga que eu até água tenho. para limpar.
Eu até tenho coisa aqui, mas eu fico naquela de, não sei quanto tempo vai durar, sabe? Não, eu consegui matar como é o nome? Aquela plantinha do casamento da minha sobrinha, que o pessoal fala que raramente morre. Eu consegui matar. Como é que é o Sugosa, nome não, como é o daquela nome? plantinha que a Parece um gente tem? cactuzinho. Suculenta. É suculenta. A É a suculenta. Eu suculenta. consegui acabar com ela, afogada, porque eu exagerei na quantidade de água. Então, assim, é 8 ou 80. Então, assim, eu não sou feliz com essas coisas. E eu gosto de flor, assim, mas eu não tenho. Meu pai tinha uma destreza ótima com essas coisas, mas eu não tenho nenhuma. E se aparecer um bicho no meio, esquece. Aí acabou a minha amizade com ela, para nunca mais. É igual comigo, eu também sou. Eu preciso melhorar muito a minha inteligência naturalista. Realmente, eu descobri que, para mim, ela é muito falha. Para vocês verem, eu Fizemos. casei com uma única rosa, não casei com um buquê. Sério. Eu casei com Uma única uma rosa. única rosa colombiana, uma gigantesca, aquela rosa enorme, só casei com aquela. Sim. Que Não, olha, graça. para você ter noção, o meu buquê era de rosas naturais e a minha coroa de flores também era natural na cabeça, muito chique. Mas também Aí eu ia falar assim, por que passou. coroa de flores? Eu associei a outra coisa, mas enfim. Não, era uma, na verdade, Plaquinha. uma régua de flores que ela fez o arranjo na minha cabeça. Então ficou tipo Olha, uma coroa, mas um arranjo de flores naturais. Eu falei, gente, achei muito chique isso, mas durou só no dia, né? Porque depois. É lógico, ela sai voando, né? As pétalas vão caindo, né? Vamos, então. Não tem jeito, não. O casamento Não, continuou, mas e as assim, flores foram não, embora. uma coisa interessante, no meu casamento, era o único casamento na igreja naquele dia. Toda a decoração foi com flores artificiais, toda a decoração. E uma senhora veio falar assim, nossa, que lindas as flores, né, do seu casamento, né? Eu falei assim, são artificiais, né? Eu não comprei flores, né, porque senão teria que usar dos outros casamentos, o meu seria o último. E ela falou, nossa, mas cheirava a flor. Falei, nossa, eles passam perfume nas flores. o Até ambiente o estava casamento perfumado. estava perfumado. Só isso. Mas se aparecer uma aranha, acabou a amizade, tá? Só para constar. Já é. Então, aí qual era a proposta, né? Então, o que a gente identificou nessa questão da inteligência, a primeira que apareceu, a lógico-matemática. Quais são essas características? Ela tem aptidão para lidar com operações e abordagens lógicas, são habilidades indutivas e dedutivas, ela envolve o raciocínio sequencial. Então, a pessoa que tem essa inteligência, ela possui facilidade com números e tarefas de quantificação, ela reconhece padrões aritméticos, ela é atraída por jogos e desafios de estratégia lógica, confronta objetos, reordena, avalia. Então, quem brinca com o cubo mágico, ele tem a inteligência lógico-matemática muito aguçada. E aí, quem são os profissionais? Os cientistas, os economistas, os acadêmicos, os engenheiros, os matemáticos. E aqui no livro que eu trabalhei, eu encontrei esse jogo da velha. O que eles fizeram? Aqui, no caso da língua inglesa, então ele estava usando a questão do if, e aí o aluno, um escolhe bolinha, o outro escolhe X. Se ele fizer a pergunta e o aluno responder certo, ele ganha o X. Se ele errar, vai ser a bolinha para o outro. Então, ele vai ter que usar essa estratégia lógico-matemática para vencer o jogo. O que nós podemos perceber? No livro didático, eles não se preocuparam somente com a língua inglesa, mas puseram nessa atividade uma estratégia lógico-matemática para que o aluno que tem essa facilidade com jogos, com desafio, ele vai usar o aprendizado da língua inglesa também
com a característica dele nessa inteligência. Percebe? E aí o professor, vamos imaginar que ele tem em língua portuguesa. Então, ele pode fazer um exercício desse com os pronomes, com a conjugação de verbos. E aí, o aluno vai fazer a mesma coisa. O aluno que tiver inteligência lógica e matemática, ele vai ser desafiado a ganhar esse jogo e fazer a resposta correta, desde que ele consiga ganhar o jogo da velha. Né? Então, isso nós vemos na inteligência lógica e matemática. Aí nós podemos ir para o próximo slide, que é onde demonstra a inteligência verbo-linguística. A Paty sumiu? A Paty caiu, deixa eu só passar o meu agora. Eu vou entrar com o meu. Isso, por favor. É o segundo, isso. Isso. É esse aí? Esse já foi, é o próximo. Deixa eu só achá-lo aqui. Que aí eu vou abrir. Isso. É o segundo? Pode ir para o próximo. Pode ir para o próximo. Lógico, matemática. Agora aí, verbo-linguística, ótimo. Então, a verbo-linguística, então, ela está associada, como o nome já diz, a usar a palavra e a linguagem de forma efetiva. São as pessoas que têm facilidade com a linguagem, com se expressar, com a comunicação. Você expressa suas ideias, os seus conceitos com facilidade, mantém o foco na comunicação. A pessoa que tem essa inteligência muito latente, ela tem um vocabulário rico, ela consegue passar a mensagem, ela consegue atingir o seu objetivo, ela gosta de ler muito, possui habilidade em aprender idiomas, é atraído por palavras cruzadas e outros jogos. Quem são os ricos na verbo-linguística? Óbvio, né? Poetas, escritores, oradores, jornalistas, publicitários, vendedores, nós, professores, claro. E aí, que atividade que eu identifiquei no livro? Essa que me chamou muita atenção. Eles foram muito felizes com essa atividade. Por quê? O cuidado que os produtores do livro tiveram foi não somente passar o idioma, mas eles passaram frases de efeito, frases que trabalham no aluno também o pensamento positivo, boas maneiras, éticas, porque nós podemos ver aqui, eles não usaram só um tipo de letra, eles usaram vários tipos de letra, eles brincaram com frases, então o que eles puseram? Amor, boas maneiras, ajudar os outros, prestar serviços, quer dizer, ser voluntários, amizade, gratidão, esperança. Então, o livro didático teve esse cuidado, porque à medida que o aluno está aprendendo o idioma, ele vai ler coisas que vai mexer com o seu intelecto, vai mexer com a sua forma de agir em relação aos outros. Então, eu senti isso, que o livro didático foi muito feliz com isso, porque ele podia simplesmente colocar frases, vou ao supermercado, compro maçã, laranja, banana, mas não, eles tiveram esse cuidado de trabalhar com o aluno também valores, éticas, bom pensamento, pensar no outro. Então, eu gostei muito, eu senti que foi um cuidado, assim, sabe? Eles foram minuciosos para poder trabalhar o idioma com esse quesito. E a verbolinguística, a inteligência verbolinguística, está muito bem representada nessa atividade, certo? Aí nós temos, na sequência, a espacial visual. Por favor, vê. Isso. A espacial visual. Essa aí tem pessoas que brigam com a mulher do GPS no carro, né? Quando ela fala, vire à direita,
você não sabe qual que é a direita, qual que é a esquerda. Então, essa é a pessoa que tem dificuldade com a inteligência espacial visual. Quando você vai olhar uma planta de um apartamento, você vai querer comprar um apartamento, e você vê aquela planta, você não consegue saber onde é a suíte, onde é o banheiro, onde é a garagem. Você vai ver uma casa, né? Você não consegue identificar qual que é o sótão, o porão. Então, você não tem essa inteligência espacial visual. E quando vai fazer móvel planejado, então? Você olha aquilo, né? Aquele programa que a moça mostra dentro do guarda-roupa, aquilo é uma coisa. Então, é o raciocínio espacial, você tem imagem mental, você consegue visualizar aquilo em 3D. Quem que tem a imagem em 3D, aquela visualização? E aí são as pessoas que se interessam por desenhar, elas têm percepção espacial, elas gostam de jogos e atividades que envolvem labirinto. Pensa, uma pessoa dentro do labirinto, ele tem que ter a inteligência espacial visual. Já aconteceu com você de você sair de uma loja e você não saber para que lado que você estava indo? Já teve esse tipo de situação? Então, a inteligência espacial visual, ela envolve isso. E aí, quem são os profissionais que precisam dessa inteligência fortíssima? Piloto de avião. Imagina se o piloto do avião não tiver inteligência espacial visual. Você não vai chegar a lugar nenhum, né? Os escultores. Nossa, você vê a escultura, eles fazem a unha. Aquela, às vezes eu fico olhando as esculturas, eu fico admirada quando eles fazem o contorno da orelha, aquela é uma coisa com tanto detalhe. Então, os escultores eles têm a espacial visual muito forte. E aí, no nosso caso, a língua inglesa, além de eles terem trabalhado o mapa, e aqui também o livro ele apresentou uma característica muito agradável, eles puseram um mapa do Brasil. Então, é um livro que foi pensado para os estudantes brasileiros, porque normalmente você via livros que mostravam só coisa da Inglaterra e dos Estados Unidos. Esse não, eles tiveram cuidado de trazer para o aluno uma realidade brasileira. Então, aqui eles puseram pontos turísticos do Brasil. Então, mostraram um mapa que a criança ou adolescente, seja quem for, que estiver usando esse livro, ele vai se sentir incluído, porque mesmo que ele não tiver a experiência de uma viagem para o exterior, ele vai ver isso aplicado na realidade dele, porque está mostrando um mapa de Santa Catarina, um mapa de São Paulo, pontos turísticos, então isso está dentro da realidade dele, ele se sente incluído. Então, é uma coisa muito boa. Aí, nós podemos ir, então, para a próxima inteligência, que é a inteligência musical. Então, a inteligência musical, ela envolve, como o próprio nome diz, aquelas pessoas que têm habilidade para tocar vários instrumentos, para poder cantar, ou mesmo recitar uma poesia. Porque para você recitar uma poesia, você precisa de ritmo. Então, pode até não tocar instrumentos, mas só o fato dele ler com ritmo, ele tem essa inteligência musical. Eu tenho uma história, né, assim, dos aluninhos, quando eles eram, acho que do 5º ano, 6º ano, quando eles aprendiam em espanhol, né, eles aprendiam os dias da semana, eu colocava um videozinho para eles, tá no YouTube, vocês podem até procurar, são Los Dias de la Semana, e é um ratinho, e ele toca um violão, mas não é ele que canta, né, tem o pessoal cantando, e ele só faz que tá tocando, né, o violãozinho para lá, o violãozinho para cá, e aí sai, e ele tem um ritmo, então sai lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, e aí faz, né, o somzinho, e volta de novo, né, lunes, martes.
Quando eu ia nas provas ou durante a aula, eu retomava o assunto e falava, né, dos dias da semana, os alunos não conseguiam falar os dias da semana, normalmente, assim, lunes, martes, miércoles, jueves. Eles falavam cantando. Era muito engraçado. Eu falava assim, quais são os dias da semana? Luna, e pior que você via a cabecinha, né, eles pulando na carteira, era muito engraçado, porque eles aprenderam com o ratinho, não aprenderam comigo, e com o ritmo da música, né, eu falava assim, tá, mas, eu falei, lindo, né, mas, e assim, lunes, martes, não consigo, aí eu esqueço. Aí, tá bom, então vai na moda do ratinho, vai, então assim, né, lunes, martes, falei, isso aconteceu por vários anos, né, e era muito engraçado, porque por mais que eu avisasse as turmas, né, eu falava, não vão no ritmo do rato, podem cantar, né, aí um dia eu fui testar e fiz isso com adultos, foi a mesma coisa, gente. Me espantei. E o pior é que essa musiquinha é um chiclete, né? Ai, Então, meu Deus. eu saía com essa música, eu levava uns 2 dias para esquecer, né? Então, e tinha adulto que na outra aula pedia, põe a música do Ratinho de novo. Eu, oi? Que Então tá, né? Você bonitinho. quer a musiquinha do Ratinho de novo? Eu falei assim, gente, o pessoal engravatado. Não, né? Todo mundo tem o seu lado criança, mas assim, é engraçado o fato de a grande maioria, né, conseguir lembrar, mas no ritmo da música. Se eu tirasse do ritmo da música, eles se perdiam inteiros, saindo, lógico, as grandes confusões, né, entre quinta-feira e sexta-feira no espanhol, que eu tive aluno que perdeu voo, porque confundiu a quinta com a sexta. Caramba! Pequeno detalhe, aluno que errou o dia da aula, porque confundiu a quinta com a sexta, né? Então, assim, e eles falam assim, não sei o que dá uns petelecos assim na cabeça e erra o dia. Às vezes, quando eu tenho alunos com aulas nas quintas-feiras e ele não aparece no horário que era para aparecer, é engraçado, porque eu falo, beleza, não apareceu, né? Com certeza ele errou. Amanhã, no mesmo horário, ele vai estar lá. Oi, pro. Aí ele entra, porque normal, são todas aulas virtuais. Né? Então Tá. aí ele, oi, pro. Você errou de novo. Jura? Era ontem. Então, é complicado, né? Chega a ser engraçado. Um primo meu que veio do Chile, né, há alguns anos atrás, também, ele confundiu também os dias da semana entre o português e o espanhol, e ele perdeu o voo também. Gente, Ele perdeu o voo por causa do erro da confusão entre os dias da semana, né? Foi muito engraçado. A hora que ele me mostrou, né, eu falei, foi ontem. Seu embarque foi ontem. Não. Eu falei assim, foi. Não, foi. Já era. E justamente era uma quinta e uma sexta. Era a quinta e a sexta. Eu não lembro qual foi a ordem, mas o erro foi esse. E foi isso mesmo. Então, assim, foi complicado, né? E é algo assim que você só se dá conta, né? Assim, observando, e quando por acaso você presta atenção, você fala assim, que estranho, né? Porque são esses 2 dias que o pessoal se enrola, e quarta-feira o pessoal esquece, né? O pessoal fala lunes, martes, e sim, aí esquece a quarta-feira e se embola no do quinta e sexta. Né? Mas aí o ratinho não deixa. O ratinho não deixa com a parte
da canção. Mas, assim, quem quiser depois, por curiosidade, entra no YouTube, põe Los Dias de la Semana e pode pôr na frente Ratoncito, ou Raton. E aparece um ratão um ratinho com uma guitarra, né? Olha E que ele sai graça. falando, sim, e ele sai cantando. A criançada literalmente, gente, não tem graça nenhuma, mas a criançada e os adultos, eles piram. É que para mim já não tem mais graça, porque eu não aguento mais essas músicas, né? Assim, para mim, né? Assim, quando dá a lição, você dá para a maioria das turmas. Então, você ouve essa música 200 vezes, né? Você fala, gente, eu não aguento mais. Mas é Né? o que Assim, mas aí é para você perceber como a inteligência musical, nesse sentido, ela funciona. sim, funciona, ela funciona. Porque é o ritmo que vai mexer no cérebro para eles conseguirem diferenciar quais Sim, são os dias. Que é a e mesma é coisa engraçado, do ABC em inglês, né? Você vai sim, passar o abecedário, A, B, C, D, E, F, G. e Todo mundo tem que cantar para decorar a sequência. e assim, você vai procurar outras canções, né? Depois disso, você não consegue. Você fala, não, essa aqui não. Por mais que você já tá até aqui com o ratinho, você fala assim, não, a do ratinho ainda tá ganhando, é essa aqui que vai, né? Porque eles Porque é a que amaram, funciona, né? é É a a que que funciona. funciona. E é muito bonitinho, é muito bonitinho. Assim, eu tenho lembranças assim fantásticas da criançada pulando, e eles pulavam, né? Tinha até o ritmo com o corpo, né? Tinha o corpo Sim. junto. Era muito legal. Aí envolvia o sinestésico, né? O corpinho junto, né? Eu falei, se eu agarrar e ficar quietinho, eu acho que não sai um dia da semana da boca, né? Não vai, não vai, é verdade. Tem Tá, mas razão. é muito legal, mas é muito legal. Porque aí é nisso, é isso que a gente percebe. Então, nós precisamos ter esse radar para Uhum, identificar nos nossos alunos o que é que chama a atenção, o que é que pega no cérebro deles, para poder o aprendizado processar. É muito interessante isso. A classe, ela é heterogênea, então nós não podemos lecionar só de um formato. Nós precisamos, sim, ter esse radar muito aguçado para poder captar todos eles de acordo com a inteligência emocional, a inteligência múltipla que é latente naquele aluno. Olha só, hein? A nossa capacidade de variação. isso é verdade. Muito bem. Então, agora nós temos, como você falou, da sinestésica, é a nossa próxima, é a corporal sinestésica. Então, a corporal sinestésica, claro, ela envolve tocar. Então, vamos supor, tem aquela questão de você pegar uma maçã e levar na sala de aula e corta, aí o aluno mastiga a maçã, ele cheira a maçã. Então, aí você vai passar lá, apple. Aquilo tudo vai mexer com os sentidos, que ele vai tocar a maçã, ele vai cheirar, ele vai mastigar, ele vai sentir o sabor. Então, vai mexer com a sinestesia dele, né? E aí, Isso. você também pode, usando a inteligência musical, você pode atribuir uma dança, que é a história do ratinho. Então, ele mexia a musical e a corporal sinestésica. Então, nem sempre você usa só um tipo de inteligência. Para a mesma atividade, você pode ter várias inteligências utilizadas para atingir o seu objetivo. E aí, quem são os profissionais? Os atletas, os mímicos, malabaristas, os artistas, dançarinos, nadadores, artesãos. Então, tudo que vai mexer com o corpo, certo? E aqui, no nosso livro, ele envolveu também as pessoas com dificuldades motoras. Então, foi uma coleção muito bem-vinda no Programa Nacional do Livro Didático, porque ela teve essa visão da inclusão. E aí, o que o nosso aluno vai ver?
poxa vida, eu não gosto de praticar esporte, mas eu estou vendo aqui um atleta famoso, o Daniel Dias, ele é brasileiro. Olha, ele tem deficiência, ele tem dificuldade motora e ele está no destaque. Ele foi participar de um esporte. Aí tem um americano, tem um espanhol. Então, o livro trouxe para o nosso aluno que a sua limitação física não te impede de se dedicar a uma atividade física. Um esporte, você pode se dedicar, você pode se aplicar, você pode ter uma vida saudável. Então, isso não impede de você atingir o seu objetivo. Então, esse livro didático, ele teve esse cuidado com a apresentação e a inclusão social. E aí ele apresentou muito bem. Então, ele chama o aluno. Que tipo que tipo de esporte você gosta de assistir? Você tem alguma coisa preferida? Você gosta? Então, aí você pode trabalhar, você pode até fazer uma competição na sala de aula para poder exemplificar essa atividade. Aí nós podemos, então, ir para a inteligência interpessoal, que é o próximo slide. Isso. Essa inteligência, ela traz para nós a sua capacidade de olhar o outro. Qual o seu cuidado com o outro? E, de novo, o livro teve essa atenção especial para envolver a todos. A gente pode ver aqui tarefas básicas do dia a dia, só que também ele traz essa conscientização da criança, ajudar a secar o chão, ajudar a cuidar do irmãozinho mais novo, ajudar a tirar o lixo, ajudar a lavar a louça, lavar roupa, arrumar a cama, arrumar a mesa. E isso mexe também com a mente dos nossos alunos, porque às vezes a mãe falando eu preciso de ajuda não vai acontecer tão evidente, mas se ele vê no livro de inglês, na sala de aula, o livro está trazendo isso, com o idioma, ele está aprendendo expressões novas, ele está aprendendo vocabulário novo, mas subliminarmente isso vai mexer com ele, porque ele vai falar, poxa vida, aqui está sendo um bom exemplo. Essa menina cuidando do irmãozinho mais novo, eu também posso cuidar do meu irmãozinho. Eu posso ajudar minha mãe a arrumar a mesa. Então, tem essa questão também da programação neurolinguística, que a gente sabe que funciona muito bem. Então, o livro, ele teve esse cuidado, ele teve essa atenção, e nós podemos identificar essa categoria da inteligência interpessoal claramente nessa atividade. E aí são os conselheiros, são os advogados, os líderes religiosos, vendedores, atores, pessoas com senso de humor elevado, ele também pode mexer com essa questão de pensar no outro, ele pode brincar de alguma forma com o senso de humor também. E são as pessoas que conseguem entender, os psicólogos, ele consegue entender o outro, ele consegue visualizar a necessidade do outro, ser proativo, ser voluntário, e essa inteligência interpessoal, ela é bem forte nesse quesito, ajudar o outro, olhar o outro e participar de outras atividades. Muito bem. Aí nós podemos ir, então, para a inteligência intrapessoal. Essa inteligência, ela é aquela da autorreflexão. Você se redireciona para o seu planejamento de vida, você entra, né, em você para poder se analisar, se avaliar, buscar o autoconhecimento, buscar uma autorreflexão.
aí você tem uma força de vontade, uma independência, aí você vai avaliar os seus sentimentos, o seu estado emocional, você busca um equilíbrio emocional. Então, aqui você está aguçando a sua inteligência intrapessoal. Quem são os profissionais que envolvem nessa inteligência? Os romancistas, os terapeutas, novamente, os próprios pacientes, os líderes políticos, religiosos, psicólogos, de novo, os coachings comportamentais, líderes espirituais, filósofos. Por quê? Fica ali naquela meditação, naquela introspecção para poder reconhecer o que ele está sentindo e buscar o equilíbrio. E aí, como que na nossa sala de aula, no nosso livro didático, nós vamos identificar essa categoria? Nas autoavaliações. Aqui, no caso, o livro foi muito cuidadoso, ele não usou o conceito certo ou errado. Ele usou, você tem facilidade com essa atividade? Você realizou bem ou você realizou com alguma dificuldade? Eles foram bem sutis. Quais seriam os pontos que você poderia melhorar para atingir o objetivo, para que o seu conhecimento fosse satisfatório? Então, são as autoavaliações, são os seus níveis de conhecimento, como que você chegou naquele propósito. Então, essa é a categoria intrapessoal, você no seu autoconhecimento. Que é o pessoal anda usando muito, né? A inteligência emocional, né? Estão falando muito, né, da inteligência emocional. Muito, né? Nessa última pandemia, só teve ela, né? Mas assim, na pandemia, porque o pessoal pensando muito, refletindo, o processo de reflexão muito grande, né? Essa foi, acho que é uma das, né, inteligências mais desenvolvidas, né, nesses últimos meses, né? Né, Li, eu acho, né, assim, eu usei pelo menos bastante, né, deu tempo de usar bastante, assim, de desenvolver bastante. Para não surtar, né, todo mundo buscando equilíbrio emocional para não surtar, né? Tentando, né, como a gente brinca, né, professor surta normalmente, já é um surtado, né, então, assim, tentando manter a linha, né, do surtado, mas assim, eu acho assim que o confinamento em si, ele chegou num ponto, eu cheguei também num ponto em que eu saí na rua, um dia com a Paty, a gente foi até o cartório, a impressão que a gente tinha é que éramos ETs na rua. Eu não sei se a nave-mãe tinha jogado as duas na rua, mas a gente se sentia até um pouco perdida de andar. A gente olhava, né, loja fechada, assim, lojas que a gente conhecia que estavam abertas, né, antes, e já estavam fechadas, a gente fala, nossa, que coisa estranha, né, parece que faz anos que a gente não passa nessa rua, né, é uma sensação estranha, e o fato de andar com a máscara já também é uma coisa estranha, porque se você esquecer a máscara, agora você é um estranho, né, se você sai sem a máscara, você é estranho. Verdade. Nossa, assim, é um processo difícil, assim, às vezes, para você entender, né? A fila, né, para entrar, agora você não entra nos locais, né, assim, com tudo, não, você tem que fazer aquela filinha, tomar cuidado por onde eu entro, por onde eu saio, né, onde está o álcool, né, então você vai transformando uma outra rotina, né, e você passa por um processo de reflexão, né, do porquê que a gente passou por tudo isso, né. Exatamente. Então, acho interessante que é uma das inteligências que se usa, está se desenvolvendo mais, o pessoal indo muito mais para yoga, né, o pessoal correu muito mais para o pilates, né, para se autoconhecer, né, para também, como a gente falou mesmo, para não surtar, né.
mais. Exato. Mais. Teve gente que não conseguiu, né? Mas a tentativa foi grande. E é bem pertinente mesmo o que você está falando, porque se você não tem esse equilíbrio emocional, se você não tem essa inteligência intrapessoal aguçada, se você não consegue desenvolver essa inteligência intrapessoal, realmente você desencadeia para uma situação que às vezes pode perder o controle. É muito sério mesmo. Nós tivemos a Semana da Saúde, semana retrasada, o número de pessoas, né, e esse descontrole, a gente fala que não é que a pessoa sai gritando, arrancando o cabelo, nada disso. O descontrole é total em vários pontos, né, o descontrole na comida, né, um descontrole até na própria forma de lidar com a rotina da casa. Tem gente que relaxou horrores, tem gente que, se bobear, fica com pijama a semana toda, gente que engordou demais, assim, 20 quilos, né, de uma vez. Pijama porque a gente troca todo dia. Não, tem gente que nem troca. Né, a gente troca todo dia, mas a gente continua de pijama. Essa é a parte legal. Eu não sei o seu nome, Patrícia. Não, mas assim, há uma situação que o pessoal engordou demais, né, mesmo se já não praticava um exercício físico, agora menos ainda, né, mas assim, houve uma compulsão por várias coisas, né, que não se tinha antes, né, pelo confinamento, e isso realmente descontrolou muita gente, pela própria ansiedade, pelo medo do que estava acontecendo. Então, a gente desconta, lógico, na comida, né, então se você já descontava, quando no confinamento você simplesmente morou na geladeira, né, tudo era geladeira, tudo era doce, todo mundo quis virar cozinheiro, Masterchef, todo mundo quis passar por isso. Todo mundo deu uma de cozinheiro. Uma questão interessante que eu acho, porque a gente acaba trabalhando essa questão da inteligência emocional a partir da alimentação, né? Sim, porque a gente desconta tudo. Trabalha a questão da inteligência emocional com o vínculo na alimentação. Então, é você pensar naquilo ou que é mais saudável, ou que é mais saboroso, ou que te traz alguma coisa da infância, ou que te traz uma memória, mas assim, tudo a gente acaba levando um pouco para esse lado do emocional vinculado. E eu não sei, né? Porque, que nem na atualidade, gente que mora em apartamento como eu, tem uma cozinha que parece um ovo. Mas a gente lembra da questão da cozinha de casa, né, da casa da minha avó, por exemplo, que era aquela cozinha enorme, né, que a família inteira se reunia em volta da mesa e ficava ali, né, o dia inteiro praticamente, sempre naquele espaço. Então, acaba sendo uma questão de acolhimento também, né, essa vinculação que a gente faz. E esse acolhimento não houve, né, não ocorreu, né, nesses 6 meses, porque estávamos cada um na sua casa, né, na maioria dos casos, e as famílias, pai, mãe, filhos, nas suas casas, mas os avós em outras, né, isolados, porque não podiam entrar em contato, então, assim, a frustração gera a frustração gera fome, você vai e come. A alegria, vamos comer. A tristeza, vamos comer. Não tem nada para fazer, vamos comer. Estou um pouco contente, o que a gente vai fazer? Vamos comer. Então, assim, ela gera, né, essa ansiedade, né, pro bem, positiva, negativa, e você vai para a comida, tudo vai para a comida. E além do ponto de que estou em casa, vou cozinhar. Um monte de gente virou Masterchef, né? Então, assim, foi para a cozinha, mas assim, cozinhava, experimentava de novo e repetia o prato. E comia o dia inteiro. Então, assim, tudo isso, né? Tudo isso gerou uma mudança em muita gente, física, lógico, uma física. E agora o pessoal está correndo atrás dessa mudança, né? Se deu conta agora que
vieram 20 quilos, 25 quilos, né? E a gente conversou com nutricionistas, conversou, né, com N profissionais que, assim, a tendência com esses confinamentos que vem agora e essas ansiedades que a gente tem pela nossa rotina corrida, né, por essas mudanças brutas de rotina, de vida, né, que a gente anda tendo, a gente acaba perdendo o controle em muita coisa, e normalmente vai para comida, vai para compulsão, a gente vai para compulsão em compras. Pessoal, tem gente que arrebentou em compras na internet, né? Teve gente, eu chegava a ver e eu não me conformava, eu gosto de comprar, gente, eu não nego, mas assim, eu olhava no shopping, na época que começaram os drive-thrus, eu via o pessoal fazendo fila para passar pelo drive-thru. Então, assim, o pessoal estourou a banca comprando no shopping, né, mas por internet. E eu pensava, vou usar onde, se a gente não está saindo de casa? Né? Vamos comprar roupa por quê? Se a gente nem de casa está saindo, se bobear está usando a mesma, né? Só verdade. troca. Então, Então, como assim, a Paty diz, troca o pijama, mas é pijama. Troca o pijama, mas assim, a roupa que tá em casa, a minha roupa que estava no armário, eu comecei a usar. Eu usava pelo menos, gente, vocês vão lá usar vocês vão ver nas lives, eu usava a parte de cima, pelo menos, né? Eu falava, gente, eu vou ter que usar essa roupa, porque não dá. O que vai fazer com ela, coitadinha? Porque senão eu vou estar sempre com aquelas roupinhas básicas, mas assim, eu nunca vou usar o resto, né, do jeito que estava indo, né, não saía para nada. Então, assim, a gente começa a desenvolver compulsões, né, compulsão para comer, compulsão para gastar, né, a compulsão com o próprio celular, tem gente que não largou o celular, né, assim, ficou totalmente dependente. Tudo bem, a gente da Masterclass também ficou, mas a gente ficou pelo trabalho, tá, gente? É só um detalhe. Mas é só um detalhe, a gente ficou pelo trabalho. Mas existem coisas que... Não, mas eu acho que, inclusive, falando dessa questão do celular, acabou sendo um problema também, porque as pessoas não sabem lidar com frustração, né? E a imagem que o outro passa é sempre melhor. Então, assim, a casa do outro é mais legal, as coisas que o outro tem são mais interessantes, a imagem do outro é mais bonita, e isso está frustrando muitas pessoas, né? Porque a gente não está aprendendo a trabalhar com essa relação da imagem do outro, que é Photoshop. No meu caso, não, tá? No meu caso, meu também natural mesmo. Minhas fotos não tem Photoshop, tá, gente? Nada pode ficar pior, tá? Então, nada pode ficar pior. Claro, eu falo para os meus alunos que eles já me conhecem descabelada e com olheiras, né? E sou sempre eu essa pessoa, descabelada e com olheiras é a parte, com certeza, porque essa é a realidade, vamos manter a realidade, porque tem muito essa coisa das pessoas não saberem lidar com a própria imagem, e isso eu acho que nesse período acabou ficando ainda mais, né, aparente. Eu só faço base porque eu tenho uma mancha no rosto que a dermatologista não deixa fazer a live sem isso por causa da luz do computador, tá, gente? Senão ela fica pior do que ela já é. É sério. É sério. Tá? Porque eu não sei fazer maquiagem. Mas no seu caso, uma maquiagem necessária, né? Não é uma não é sério. É com foto, com blue, com não sei o que, com protetor não sei da onde, sabe? Assim, é uma gororoba só. Mas não é porque eu odeio fazer maquiagem. Então, gente, é complicado isso. Então, você tem essa... E aí você se volta para esses cuidados, porque você está na frente do computador, aí começa a aparecer... A gente não tem mais 20 anos. Então, assim, foi um processo de você se autoavaliar, se conhecer. Aí eu comecei a descobrir as manchas, eu comecei a ver que eu tinha sarda... sabe, assim, você começa a conhecer, começa a não gostar muito, mas enfim, acontece. Mas depois você aceita, né, porque não tem outra, né, não dá para abrir o armário e colocar outra no lugar. Então,
você tem que amadurecer e você tem que crescer e vamos embora. Essa aí é vida que segue, né? Senão, você não tem o que fazer, vai fazer um tratamento, porque se você não se aceita ou não aceita, você tem um tremendo de um problema para resolver, né? E as inteligências estão aí justamente para você trabalhar, se trabalhar com elas, né? E um ponto interessante, quando eu estudei a parte das inteligências, é que a professora falava assim, gente, vocês têm as inteligências, algumas adormecidas, outras em coma, outras bem acordadas, mas vocês têm. E basta prestar atenção, né? Porque às vezes a gente pergunta para a pessoa que tipo ela tem, ou o que ela mais percebe, se dá conta, né, do que ela tem mais facilidade, tem gente que não sabe responder. Né? Então, assim, isso é uma coisa, um ponto assim que é grave, porque a pessoa não tem aquela inteligência intrapessoal, ou seja, ela não se conhece. E um indivíduo que não se conhece, ele não pode conhecer os outros. Ele não sabe nem como ele é. Exato. Né? Como ele vai conhecer outra pessoa? Como ele pode dizer que outra pessoa é de tal forma? Como ele pode dizer que outras coisas são de tal maneira se nem ele se conhece? Né? Então, assim, primeiramente, se conheça, né? Se entenda, ainda mais em tempos que estamos agora, né? De confinamento, de pandemia, né? Que você tem um tempinho a mais para você, mas, assim, se conheça para você poder conhecer os outros. É sempre você na frente, é você, né? Você é um indivíduo. E para depois que você possa conhecer os outros, né? Porque não adianta você achar que conhece fulano, mas você não se conhece. Não adianta que a Mariazinha te conheça, mas você não se conhece. Né? A Mariazinha não é Aliás, você, uma questão né? que eu acho interessante a gente colocar é justamente o fato de que o professor acaba sendo muito psicólogo, né? Nesse sentido de ter que, inclusive, Lília, eu não sei a sua experiência em relação à língua estrangeira, que eu acho que é até mais complicado, porque os alunos acabam tendo essa preocupação maior, né, por estar falando em outra língua, essas relações acabam ficando diferentes, né, de como ele se apresenta, de como ele aborda. Eu percebo que até o tom de voz da pessoa muda. Sim. Então, trazer também essa ideia de que a gente acaba meio que se tornando psicólogo do aluno para ajudá-lo a conseguir evoluir dentro desse processo. Muitas das vezes o aluno chega na minha mão com traumas, porque o curso que eu fiz só trabalhava gramática. E então eu não consigo aprender outra coisa porque eu tive muita dificuldade com gramática. Então, cada vez que você vai trabalhar a gramática, você tem que ter todo um cuidado para apresentar de uma maneira mais sutil, mais delicada, porque o aluno tem aquela dor. Então, para ele, você vai mexer numa zona de desconforto, porque para ele a gramática era dolorida. Então, aí eu tenho que usar a minha inteligência interpessoal para atingir a inteligência intrapessoal, para mostrar para o meu aluno que ele é capaz, que gramática não é tão dolorido, que gramática é importante. Por quê? Porque às vezes eu recebo aluno que fala assim, eu só quero conversação, eu não quero gramática, eu não quero leitura. Eu falo, então, mas para você construir uma frase, você precisa da gramática, porque você precisa saber que ordem vai pôr o pronome, como conjugar o verbo, qual que é a posição do adjetivo, se o plural é desse jeito mesmo. Então, você precisa da gramática. E aí, eu vou de uma forma sutil, mostrando para o aluno que a gramática não é um bicho de sete cabeças, que a gramática não é inimiga. Pelo contrário, ela é amiga.
a partir do momento que ele entender a gramática, ele vai conseguir construir frases, ou falando, ou escrevendo, ele vai conseguir construir o idioma de uma maneira agradável. Então, aí, você está sempre trabalhando as inteligências. E aí é onde você vai buscar, nesse aluno, qual que é a inteligência que é mais latente nele. Se ele tem facilidade com a inteligência musical, eu vou pegar na gramática uma música que tem aquele ponto gramatical que eu quero trabalhar. Eu vou mostrar para ele, olha, você está vendo essa música? Ela está trabalhando os verbos nessa conjugação. Olha a letra, como é que ficou. Aí, então, às vezes, tem uma pergunta na música, eu falo, como que a gente faria essa frase se ela fosse afirmativa? Então, o que eu fiz? Eu descobri a inteligência que é mais latente no aluno e eu apliquei o ponto gramatical que vai quebrar aquela... Eles falam, né? Crença antiga defende crença antiga. Então, eu vou quebrar aquela crença antiga de que gramática é desagradável, é ruim, é difícil, para que, olha, aqui eu consigo identificar nessa música que eu gosto esse tempo verbal. Então, realmente é importante eu entender como construir essa frase. E aí, então, eu consigo ter, como eu já disse anteriormente, esse radar aguçado para poder pensar os meus alunos e movimentar a sala com essa variedade de atividades. O aluno que eu percebo que ele tem a sinestesia oral aguçada, eu vou buscar um teatro com ele, eu vou buscar uma dança, eu vou buscar uma interação. Se eu vejo que ele tem a lógico-matemática, eu vou trazer um jogo para ele, uma palavra cruzada. Se eu vejo que ele tem a verbal, a verbo-linguística, eu trago um trecho de um poema. O que você acha desse poema? Que você gostou? Que palavras você tem aqui que você reconhece? Qual que você completamente desconhece? Como que a gente pode fazer essa leitura? Então, eu vou buscando na minha sala de aula quais são as inteligências que são mais latentes. E as que não são, eu vou trazer para esse aluno uma forma agradável. Vamos supor, o meu aluno ele tem dificuldade com a leitura. Então, eu vou trazer um texto agradável, um texto que vai trazer para ele pensamentos bons, pensamentos agradáveis, para ele poder desenvolver essa inteligência. Então, não é porque ela não é latente que eu vou eliminar. Pelo contrário, eu vou buscar ferramentas que façam com que esse meu aluno busque aprimorar-se nessa inteligência. E aí, a última, que é a nossa naturalista, que na verdade a gente falou primeiro, né? A gente acabou falando primeiro dela, é que o Gardner, ele... Pode mudar o slide, por favor, velho. O Gardner, ele trouxe essa inteligência naturalista por último. Isso. E aí, o que é, como ela já diz, né? Ela vem nessa questão do meio ambiente, porque ele já tinha desenvolvido todas as outras, e aí, como teve também esse cuidado com o planeta, cuidado com o meio ambiente, então ele encontrou, que é aquilo que a gente falou no começo, de quem mata violeta, quem mata suculenta, quem põe água em planta artificial. Então, ele identificou isso. E aqui, no livro didático, foi muito também sutil, porque o que ele pôs? Todos os animais têm sentimentos. E abaixo ele escreveu lá, escolha e compaixão. Então, olha que bonito o cuidado do livro didático. Então, quando você vai aplicar, quando você vai utilizar um livro didático, você precisa ter esse olhar. Não é só o idioma, eu não vou ensinar só a língua estrangeira. Eu tenho que pensar que eu estou com um ser em desenvolvimento na minha mão. E ele não precisa ser só criança,
adolescente, o adulto também. Porque às vezes eu tenho aquele adulto que não tem essa visão de cuidar do planeta. Eu tenho um adulto que para ele está tudo bem. Que para ele está tudo bem. Ele não faz nem por maldade. Ele não faz porque aquilo não mexeu com ele. Né? Qual o problema? Eu desperdiçar o papel? Mas eu preciso pensar que esse papel que eu estou desperdiçando são árvores que eu estou desmatando, são árvores que eu estou cortando. Né? Ou quando eu esvazio a garrafa de leite, se eu dou uma enxaguada básica naquela garrafa de leite, eu vou pôr no lixo separado e aquela pessoa que trabalha com a reciclagem, ele recebendo aquela garrafa de leite menos suja, ele vai conseguir dar sequência e é uma fonte de renda para ele. Então, se eu tiver esse conceito de proteção com o planeta, de proteção dos animais, proteção do meio ambiente, é aquela história do rapaz que jogava as estrelas do mar de volta no mar, né? Vocês lembram desse texto? É tão antigo, já usaram várias vezes, que a pessoa passou e falou, nossa, mas é só uma estrela do mar. Ok, mas para essa estrela do mar eu fiz a diferença. Então, nós precisamos ter essa visão de que, se nós fizermos o nosso papel, nós estaremos contribuindo. É só uma garrafa de leite que eu lavei? Tá, mas é uma garrafa de leite menos suja que eu coloquei lá no lixo reciclável. E que eu estou favorecendo alguém que tem uma fonte de renda com esse tipo de trabalho. E aí o livro teve esse cuidado. Ele busca com o aluno essa reflexão. Tanto é que, apesar da imagem estar pequena, mas foi o que eu consegui fazer, eu ampliei o máximo que eu pude, mas ele faz aqui essa reflexão. Inclusive, eles fizeram essa reflexão em português. Ele pergunta para o aluno, você concorda com esse cartaz, que animais têm sentimentos e escolha, compaixão? Por que você concorda? Então, o livro didático, ele tem essa coisa de formação. Ele não está só ensinando o idioma, ele está trazendo para o nosso aluno uma formação de cidadão, uma formação intelectual. Ela tem essa função multiplicadora, porque quando você olha isso, você vai falar, puxa vida, é verdade, né? Caramba, eu vejo o bichinho abandonado, se eu posso levar um pouco de comida para aquele bichinho, ou se eu posso levar para um lar que cuida de bichinhos, se eu vejo uma violeta morrendo, eu posso cuidar da violeta. Então, a gente visão. Até boa vontade a gente até tem, né? O problema é ter, e é muito engraçado isso, né? Porque não é só a questão da boa vontade, mas a questão de ter habilidade para tal, né? Eu percebo que a gente tem muito essa questão de aprender também, como a gente falou no princípio, de lidar com essas novas inteligências ou com essas inteligências nas quais eu não tenho tanta facilidade, digamos assim. Mas fica uma pergunta aqui para mim, será que eu tenho que realmente dominar todas essas inteligências? Não, dominar não. Não, você não. O que o Gardner fala é exatamente isso. Ele tirou esse peso que nós tínhamos quando era QI. O Gardner disse que está tudo bem. Se você não tem habilidade com a natureza, você tem habilidade com outras coisas. Agora, se você quiser desenvolver a sua inteligência naturalista, você pode. Vai fazer um curso de jardinagem, vai fazer um curso de cuidar de bichinho, aquilo existe em você. Todos nós temos todas as inteligências. E o Gardner tirou esse peso. Tudo bem se você não tem facilidade. Não, então, eu fico pensando nas pessoas que, assim, eu, por exemplo, capricorniana que sou uma pessoa perfeccionista, né? Então, me cobro muito em relação a isso, mas o meu lado Libra tenta equilibrar aqui essa coisa de entender que, né, nem sempre a gente vai conseguir esse processo de fato, a gente ter todas essas possibilidades. Então, também o aprender a lidar com isso é uma forma de ter uma inteligência, né, de entender até onde eu consigo ir, não me cobrar para além disso,
Não porque eu não queira fazer, mas porque realmente eu cheguei no limite do que eu podia dentro daquele processo, né? É o seu melhor. Você está dando o seu melhor. É o que você dá conta. E aí entra a inteligência intrapessoal, que é onde você se reconhece, você sabe dos seus limites e está tudo bem. Isso não impede de você se aprimorar para poder adquirir a outra inteligência caso você tenha interesse. Mas se não aconteceu, se na sua vida não aconteceu, está tudo bem. Você é inteligente em outras áreas. É isso que eu fico muito feliz de ter conhecido o Howard Gardner. Porque aquilo que eu falei, ele tirou de mim o peso do QI. Porque eu sempre fui. Aliás, demorou para eu descobrir que eu era visual. A minha característica, o meu nível de aprendizado é visual. Só que eu só fui descobrir isso com 40 anos. Até então, eu chorava em cima dos livros, porque eu lia o primeiro parágrafo, chegava na metade da página, eu já não lembrava mais o que eu tinha lido. Aí eu tinha que ler de novo. Por quê? Porque as letras, para mim, elas eram um monte de borrão preto. E elas ficavam saltando ali, né? Aquela coisa. Então, quando eu descobri que eu era visual, tudo mudou na minha vida. Então, por exemplo, essa apresentação para hoje, eu tive que fazer esses slides. Por quê? Porque eu preciso enxergar. Tudo para mim precisa ter carinha, precisa ter chapéu, bigode, olho, bracinho. Eu preciso enxergar. Enquanto eu não enxergo aquilo que eu vou fazer, não faz sentido. E eu demorei, eu descobri isso com 40 anos. Aí, quando eu descobri o Gardner, que tudo tinha nome, eu falei, meu Deus. Ah, aliás, tudo que a gente dá nome parece que, né, desmistifica um pouco. E uma questão interessante dessa coisa de você falar que é o visual é justamente pensar o quantas vezes a gente obriga, né? Nossa embaixadora Karen, que chegou aqui, pode concordar comigo, o quanto a gente obriga a criança a entender conceitos abstratos, sendo ela visual. Quer dizer, ela não vai entender aquele conceito, né? Porque a gente que abstrai demais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que divaga muito às vezes. Mas se a pessoa não tem essa possibilidade do conceito de abstração, se ela precisa, né, dessa visualização, o quanto ela vai ter dificuldade para entender determinados pontos da disciplina, né? E aí gera essa questão toda de eu não sei fazer porque você acabou não utilizando a ferramenta adequada para aquele momento ou para aquele aluno. Tu sabe que, desculpa, boa noite. Boa eu estava noite. aqui ouvindo, Lília, eu estava te ouvindo, porque eu estava dando aula de psicologia da aprendizagem, então entra bem nesse assunto de vocês, e aí eu estava ouvindo, eu estava com o meu celular aqui ouvindo vocês e dando aula, né? Porque a gente tem que participar de tudo, porque a gente não consegue ficar longe. Mas uma coisa que é bem importante, isso que a Paty traz, né? Que é justamente, hoje a gente sabe que a gente tem mais de uma inteligência, a gente tem mais de uma habilidade, de uma competência, né? E durante muito tempo a gente foi torturado para ser aquilo que alguém queria que nós fôssemos, né? Ou até mesmo o professor às vezes entra numa sala de aula assim, a minha turma tá fraca. Não, a tua turma não tá fraca. Tu parou para olhar quem é a tua turma? E aí a gente começa a perceber, e é uma negação muito da educação hoje, algumas coisas da área da administração que estão entrando dentro da educação, como o próprio questionário de VARC, né? Que é a gente compreender como é que o aluno aprende, né? Para a gente poder. Então a gente começa a perceber que a gente também acaba exigindo, às vezes, porque a gente vem de um estereótipo de que a turma ideal é aquela turma que aceita tudo, que faz todas as atividades, e a gente não respeita, às vezes, a individualidade do aluno e a forma como ele se sente melhor em aprender. Exato, exato. É isso mesmo. Eu sofri muito com isso, né? Porque eu me cobrava muito e eu não entendia por que eu não entendia. Eu chorava em cima dos livros, chorava em cima dos livros. Eu falava, por que eu não entendo? Aí veio com essa questão, é o autoconhecimento, né? Aí eu percebi que quando eu me descobri visual, então, já teve professoras que eu encontrei e elas falando exatamente isso que você acabou de falar. Porque meu aluno tem dificuldade, porque meu aluno não sei o que, conforme ela vai escrevendo aquilo, eu vou me encontrando, né? Aí eu espero a professora parar de falar, falo, o seu aluno é visual. Como assim?
ele precisa que tenha carinha, chapéu, bigode, rostinho. Põe a imagem no que o seu aluno precisa aprender, que ele vai entender. Não acredito. Faça o que eu estou te falando. E elas já fizeram e me trouxeram o retorno. Você tinha razão, o meu aluno era visual. Então, os alunos sofrem, porque não faz sentido. Fica um monte de conversa, um monte de fala, que aquilo não faz sentido. É ruído. Aquilo é ruído. Eu vou contar uma história que na faculdade nós tínhamos uma aula de filologia românica. Já ouviram falar dessa disciplina? Eu confesso que eu gostava desse negócio aí, tá, cara? Mas deve ter sido complicado. Tipo assim, eu me lembro, mas eu não tive letras. Mas assim, é que nem eu digo assim, vamos falar sério agora, né? Vamos dizer assim, nós 4 aqui, nós não somos muito parâmetro para muito gosto, porque a gente tem uma veia um pouco mais diferenciada, né? Digamos assim, né? A gente gosta do que é diferente, a gente busca uma nova compreensão, né? Mas é isso que eu quero te contar. A professora, ela ficava contando filologia românica, e ela andava de um lado para o outro da sala, e ela falando, e ela falando, e ela falando. E eu tentava escrever tudo que ela falava, escrever tudo. Bom, no dia da prova, é claro, era um feriado, eu fiquei estudando o feriado todo. Chegou no dia da prova, eu comecei a chorar. Professora, eu sei que era uma guerra, e que o homem morreu, mas eu não sei onde era a guerra, eu não sei quem era o homem, eu não sei quando. Era a história de Roma. O Nero tinha posto fogo em Roma. E ela contando a história de César. Eu hoje, se eu fosse selecionar filologia românica, eu ia me vestir de César, eu ia trazer os negócios de Roma, eu ia trazer aqueles carruagens, eu ia fazer o filme do Gladiador. Gente, eu ia colocar um monte de imagem naquilo, entendeu? Por quê? Porque eu era visual, eu não enxergava. Ela contando aquela história que tinha sido a guerra não sei aonde, não sei quando, e não sei quem morreu. Percebe? São maneiras de lecionar, mas eu ainda não sabia que eu era visual. E eu sinto essa dificuldade nos alunos. Eu vejo isso nos alunos que são visuais. Não adianta a gente ficar só falando, contando alguma coisa. Vamos trazer o lúdico para a sala de aula. Vamos trazer fantoche, vamos trazer colorido, vamos fazer micagem. Claro que tudo tem limite, tudo tem a hora de ser. Mas exatamente com essa questão das inteligências múltiplas, se nós tivermos esse cuidado de olhar para o nosso aluno com essa característica de que ele é bom em muita coisa e que pode ser que em alguma coisa ele tenha algum grau de dificuldade, nós vamos minimizar o sofrimento desse aluno e nosso também. Porque é muito prazeroso você conseguir descobrir qual é o mecanismo que funciona para o seu aluno. Eu já tive essa experiência várias vezes, que eu consegui trazer alguma coisa visual, onde eu mostro para o meu aluno uma forma diferenciada, e é mesmo, isso faz sentido. E é para o resto da vida. Ele não vai esquecer isso. Eu acho que você pode passar para o último slide, Bê. Se vocês querem complementar. Enquanto você está falando, Lilian, eu estou pensando aqui numa questão dessa ideia de que, assim, a gente fala muito da questão das ferramentas, né, das metodologias ativas, enfim, e uma questão interessante é o fato de que nós mesmas colocamos que não existe a ferramenta perfeita. E não existe aquela ferramenta que vai resolver todos os seus problemas, justamente porque você está pensando em qual a melhor maneira de atingir a sua turma. Né? Então, o pessoal fica esperando também essa coisa da mágica, é que nem nós trabalhando com a questão do texto. Professora, como é que eu vou começar o texto? Depende do texto, colega. Depende do que você quer falar,
depende do que você precisa. Então, assim, não existe a fórmula, né? Existe essa possibilidade de trabalhar com um processo, mas não existe a fórmula. Então, Não. Eu acho que isso também é uma questão que acaba ficando necessária, né, a essa verificação de você perceber que você tem que se adaptar a esses diferentes momentos, né, em relação a essas questões. Exato, exatamente. E aí, faz o seu melhor, que você vai conseguir atingir o objetivo, com certeza. Alguém perguntou qual era o nome da disciplina? Filologia Românica. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter contribuído e que realmente tire esse peso, né? De que tem que ter o grau de inteligência. Não, todo mundo é inteligente. A gente só tem algumas aptidões, pontos fortes, pontos que podem ser melhorados. E eu espero ter contribuído. Esse foi o tema da minha dissertação, que é o lúdico e as inteligências múltiplas no ensino da língua inglesa. Ensino da língua inglesa. E aí estão meus canais de contato, se alguém quiser me achar. Estou aí. Com certeza, Lília, com certeza. E uma coisa que é muito importante que tu trouxeste, né? Que é justamente uma frase tua que eu acho que vai ficar marcada para a noite. É a gente não se cobrar, né? Eu sempre digo, né? Quando eu falo com algumas famílias, e até algumas mães, alguns pais, quando eles se cobram muito, a gente diz... O Winnicott já dizia, né? Nós fazemos o que a gente pode de melhor naquele momento. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje é o meu melhor hoje. Eu não tenho que me culpar, eu não tenho que me fragilizar, eu não tenho que me torturar, né? Que se, por exemplo, hoje eu poderia ter feito diferente. Ótimo, então amanhã, quando eu entrar na sala de aula, então amanhã eu vou fazer diferente, entendeu? Sem culpa, porque eu acho que o grande problema hoje da educação, das relações humanas, é a culpa, é o apontar, é o julgar o outro, é o difamar, né? Porque assim, então isso fica muito ruim, porque se a gente está lidando com aprendizagem, com relação humana, a gente também tem que estar trabalhando com respeito, alteridade, estender a mão. Então, nós, professores, muitas vezes, a gente acaba se punindo, né? Porque a gente não conseguiu fazer aquilo. Não, cara, não te culpa. Hoje tu fez o melhor que tu pôde. Amanhã, tu para e pensa. E se não der tempo amanhã, faz para a semana que vem. A gente tem que começar a respeitar o nosso tempo, a respeitar o outro. E o outro também tem que entender o nosso tempo. Não existe aquela pessoa... até o autodidata, né? Até a pessoa que tem altas habilidades, ele tem as suas limitações, ele não é superdotado em tudo. Então, acho que está na hora da gente parar um pouquinho, e aí eu trago um pouquinho essa função do Covid, que eu digo que o Covid veio, independente da tristeza do Covid, das perdas, mas o Covid veio mesmo para a gente voltar para o útero, e o útero é a nossa casa. Quantas vezes a gente parou e pensou assim, cara, como é que tá minha sala? Eu sentei no meu sofá essa semana. Então, assim, algumas coisas que a gente não se percebia mais. Né? Então, a importância que tem da gente olhar o lado humano e de entender que todos nós somos capazes. Todos nós temos as nossas capacidades. Eu não quero ser igual a Patrícia não quer ser igual a Karen, mas nós juntas, eu, Karen, Patrícia, Lilian, podemos uma ajudar na evolução da outra, em algum fator, em algum setor. Então, olha, tu só teve a contribuir. Tu pode ter certeza que muitas pessoas vão te seguir nas redes, vão atrás de ti, porque tu trouxesse com uma maestria exemplar esse assunto. Foi muito bom, eu só tenho a te agradecer, é gratidão mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Maravilhoso. Eu queria deixar que, na verdade, tem a ode do Ricardo Reis, né, que eu tenho até a foto antes de ter tido problema lá no museu, lá na Luz, que é justamente essa fala que ele traz, né? Que é ser todo em cada coisa e põe enquanto és o mínimo que fazes. Então, é você entender esse processo de você se dar ao máximo para cada tarefa que você faz, mas ao mesmo tempo ter essa noção de que, olha, você fez o seu melhor não vai agradar todo mundo nunca,
né? Nem a você mesmo, inclusive, porque você é um ser humano, então você está sempre em busca de evolução. Então, perceber esse processo de que a gente quer melhorar sempre, né? A gente nunca vai estar satisfeito e isso faz parte da nossa natureza. Mas se você fez o seu melhor, você tem que estar satisfeito. Então fica aqui, né, essa mensagem da ode do Ricardo Reis, que eu sempre coloco, né, como uma assinatura minha, inclusive, né, nas minhas mensagens, porque eu acho muito lindo isso, né? Você se entregar por completo. E olha, muito obrigada, Lilian, porque foi realmente maravilhosa a sua colocação. E a gente tá. Eu tô aqui encantada, né? Adoro essas coisas. Enfim. Que muito bom, obrigada. Fico feliz. Fico feliz. Lilian, agradeço imensamente. E eu tive uma surpresa aqui, estou olhando aqui o chat, eu tive uma surpresa de um ex-aluno meu, né, que eu vi nascer o primeiro nenê dele, o Flávio Lemush, está aqui, dizendo abraço, beijo, professora Vemolina, foi minha professora de espanhol, isso na época do CCA, né, já faz, nem sei, é melhor nem dizer quanto tempo, o filho dele já deve estar para casar e eu estou aqui ainda. Logo ali, mas enfim, ali, ele... É que não está entendendo. É logo ali, ele. Um beijo, Flávio, para você, para os meninos, né? Para a Andréa, né? Para a esposa. Se ele não trocou, né, gente? Imagina se eu dou fora. Brincadeira. A cara da Fátima. Não, Flávio, Andréa, os meninos, um beijão. E ele escreve aqui, ó. Pegou bichinho, não é só bonitinho, mas é um animal que precisa de atenção e carinho. É uma grande responsabilidade, tanto que acaba fazendo parte da família. Meu filho fez atividades extracurriculares, dadas por ONGs, em parceria com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, como até espanhol. Horta, capoeira, entre outros, tem que ficar. É primordial nesses tempos para equilibrarmos tecnologia, games, vídeos, TVs, etc., e jogos interativos, tá? Então, assim, eu deixo meu abraço ao Flávio, né? Um abração ao Flávio, os meninos e a Andréa, né? E assim, viram, gente? Eu fiz alguma coisa, ó, eu tenho uma aluna aqui. Contribuiu, né? Você contribuiu, né? Contribuir. Faz tempo, gente, eu era mais nova, tá? Bem mais nova. E eu só não se lembro quanto, acho que uns 10 anos, gente, ou mais. É que ele foi estudar no CIE mais velho, tu não tá entendendo, não é que a gente envelhece, os alunos vão estudar mais velho. Não, ele era novinho. Ele não tinha cabelo, mas ele era novinho. Mas certa idade, ele não tinha cabelo. Velha, é tudo a mesma idade, que a gente tá? Faz favor. Meu amor, professores, aprenda uma coisa, professores são pessoas atemporais, a gente não tem idade. Verdade. Entendeu? A idade aqui é uma coisa que não existe. Gente, eu tenho 60, vocês estão vendo? Ó, eu tenho 60 30. Com carinha de 70. Eu já falei, aqui, tá? Depois que a gente passa dos 26, aqui, entendeu? A gente não contabiliza mais, mas você pode ter certeza, a professor não tem idade. Eu não tenho. Você vai ser, porque inclusive você vai ser eternamente professor, né? Pronto. Não, eu devo ter um espírito de 10, né? Porque eu falo besteira até. Mas então, eu agradeço, Lê, por aceitar o convite, por trazer, né, o tema super pertinente, né, para nós, ainda nessa fase que a gente está, né? E eu não sei o que está acontecendo com esse áudio, mas enfim. Adorei, eu lembro da época do Econometa, quando você levou sobre o storytelling, que eu ainda tive que participar do storytelling com ela, falando em inglês, e era um livro em espanhol, né, que era La Oruga, não era? Eu lembrei. Eu ainda tinha que ficar fazendo voz de triste, voz de feliz, meu Deus do céu. Eu lembro disso, acho maravilhoso. A gravação foi um show, gente. Só dava eu lá, né? Mas assim, foi legal. E aí, quem sabe, né? A Lilian faz de novo essa palestra, né? Foi muito legal do storytelling, né? E ainda assim, ela fez o storytelling, a palestra de um livro que ele é em espanhol para crianças, né? Para infantil, em inglês.
né? Então, assim, imagina eu que sabia o contexto em espanhol falando em inglês. Eu sofri aquele dia, hein, para não fazer feida por cima. Eu tive que usar todas as minhas inteligências possíveis e imagináveis, né? Menos a do inglês, porque ela estava meio travada, mas foi legal. Tá? Ainda tomei bronca, porque eu errei, né, gente? Assim, não, eu, yes! Mas foi assim, mas foi legal. Tá, gente? Eu agradeço imensamente a participação de todos. A gente já está com 1h30 de live. Hoje é sexta-feira, o pessoal quer sair, né? Quer ir para balada. A gente não vai sair para balada, mas assim, aproveitem, descansem, estudem, vejam as nossas lives anteriores também, né? Além da professora Lilian, vejam as 71 lives que vieram antes dessa também, desde a primeira, que foi a da Renata Munhoz, até agora, tá? E principalmente preparem-se para amanhã, que a gente tem cyberacantonamento especial, 2 horas de live. Assim, 2 horas a gente está calculando o mínimo. Línia, você também está convidadíssima para fazer um storytelling com a gente amanhã, ó. Por que não? No cyberacantonamento, né? Vem com a gente que vai ser legal. Às 18 horas. A partir das 18 horas. Vamos ver, tá. vamos ver. Depois nos vemos amanhã, tá certo? Beijo a todos. Beijo, obrigada, viu? Nada. Não encerrou.